Eu fico questionando às vezes, irmãos, sobre o pecado de Lúcifer. Eu acredito que a maioria dos irmãos também já pararam para pensar sobre isso. De onde foi que veio essa ideia na cabeça de Lúcifer de querer ser igual a Deus? Como foi que surgiu isso no coração dele? Qual foi a faísca que fez com que ele tivesse esse pensamento de querer ser igual a Deus, já que não havia nenhum anjo, nenhuma outra criatura no céu que era superior a ele? Somente a Trindade era superior a ele, ninguém mais era. Então eu fico questionando o porquê em determinado ponto da eternidade isso foi acontecer com esse querubim ungido de querer ser igual a Deus. Do nada, um anjo de luz, conforme nós vemos no contexto, começa a pensar em assumir uma posição mais alta que de Deus, ou semelhante a de Deus. Ele quis ser igual a Deus, e já estava num posto o mais alto que se podia dar a uma criatura, porque anjos são seres criados, e a Trindade, somente a Trindade estava acima dele. Então a grande questão aqui, quando eu começo a questionar sobre Lúcifer, é saber qual foi o estímulo externo, porque a gente sabe que entrou no coração dele, mas qual foi o estímulo externo que fizera com que entrasse no coração de Lúcifer esse desejo de querer ser igual a Deus? E estudando a Bíblia, entendendo a profundidade da palavra, eu pude entender, irmãos, que um dos fatores foi a criação do ser humano. Quando a Trindade se reúne e decide: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, neste momento sai uma faísca, e essa faísca atinge o coração de Lúcifer, o querubim ungido. Talvez isso explicaria o ódio que Satanás tem de nós seres humanos. Irmão, você não queira imaginar o ódio que Satanás tem da raça humana. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo de número 10, apresenta Satanás como acusador dos homens, acusador dos nossos irmãos. Satanás está todos os dias nos acusando diante de Deus. E qual é a acusação que Satanás está fazendo? Ele acusa Deus de ter sido injusto com eles, já que os homens também cometeram a mesma transgressão que eles, a desobediência. Porque nós olhamos aqui para o texto anterior ao versículo que li, diz assim: que agora veio a salvação, o poder e a autoridade do seu Cristo. Esta salvação veio para os seres humanos, porque no plano e projeto de Deus estava a salvação dos seres humanos. Então Satanás acusa constantemente diante de Deus: por que salvação para os seres humanos? E por que não salvação para nós? Porque eles foram julgados e sentenciados à perdição eterna. Então veja aqui, irmãos, que isso é questionado todos os dias. Satanás tem raiva de nós, Satanás tem raiva do ser humano. E esta salvação que fora concedida por Cristo, nós entendemos pelo contexto que aqui fora lido, que quem expulsa Lúcifer dos céus é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Então o pecado de Lúcifer não foi apenas querer ser semelhante a Deus, mas também foi querer ser semelhante ao homem, a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, decide fazer o homem, essa faísca vai ao coração de Lúcifer, e ele também agora quer ser igual ao homem. Mas não é apenas isto. Lúcifer também quer ser igual ao Cristo encarnado, porque no projeto de Deus estava a encarnação, não é reencarnação, a encarnação de Cristo, de tornar-se homem, não deixando de ser Deus, mas assumindo a natureza humana.
Então Lúcifer foi querer ser igual a Deus, igual a Cristo encarnado, que é o verdadeiro projeto de Deus no ser humano na sua essência. Isso incomodou Lúcifer, e ele então se frustrou em querer determinar ser semelhante a Deus. Lúcifer, a partir deste momento, torna-se então o anteprojeto da criação de Deus. Aqui que nasce o orgulho no coração de Lúcifer. Ele agora torna-se o anteprojeto da criação de Deus, e ele se rebela então contra a autoridade de Deus. Preste atenção nessa palavra, irmão. Lúcifer se rebela contra a autoridade de Deus. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é pecado contra a sua autoridade. E assim Lúcifer, agora no desejo de subir, de sentar no trono, de ser semelhante ao Altíssimo, ele então foi levado o seu coração, pela sua formosura, por achar que merecia mais, ele consegue conquistar juntamente com ele 1/3 dos anjos celestiais, que agora fazem exigência perante Deus. Nós também queremos ser iguais a Deus. E Lúcifer então comanda essa rebelião celestial, e a Bíblia diz que Deus o lança, Deus o expulsa dos céus. E esse Deus aqui é o próprio Cristo, o expulsa dos céus, porque eles estavam agora se rebelando contra a autoridade do Deus Criador. Agora preste atenção, irmãos, para que a gente possa entender melhor essa passagem, nós precisamos entender um pouquinho as classes angelicais. São essas: anjos, arcanjos. Veja bem, anjos, arcanjos. Arcanjo é o maior na categoria anjos. Veja bem, irmãos, que a Bíblia fala apenas de um arcanjo. Toda vez que você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar apenas o nome de um arcanjo. Qual é o arcanjo que é mencionado na Bíblia? O arcanjo Miguel. Mas o fato de a Bíblia citar apenas um arcanjo não significa que só exista um arcanjo. Isso aqui não é heresia, não é texto extra-bíblico, isso aqui é bíblico que eu estou ensinando aos irmãos. E também não estou defendendo os livros apócrifos do catolicismo romano, que lá citam os nomes dos outros arcanjos, Ariel, Rafael e por aí vai. Não estou aqui fazendo menção e nem defendendo os livros apócrifos, mas eu vou para o que está na Bíblia. Daniel, capítulo de número 10 e o versículo de número 13, está escrito assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, note lá, irmão, no versículo lá, um dos primeiros príncipes, a palavra primeiros príncipes traduzido é arcanjos, um dos primeiros arcanjos, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então perceba que o texto está dizendo que Miguel é um dos. Se é um dos, é sinal que há mais arcanjos. Porém a Bíblia se limitou apenas a citar o nome de Miguel. Por que a Bíblia só cita o nome de Miguel? Porque Miguel é o chefe dos anjos que cuida da nação de Israel. E os senhores sabem que a Bíblia partiu a partir de Israel, teve início na nação de Israel. Então a Bíblia faz questão de mencionar o único arcanjo pelo nome, Miguel, o chefe dos anjos que protegem a nação de Israel. Nós sabemos, irmãos, que cada nação tem um exército que protege a nação, um exército de anjos. Por exemplo, nós aqui sobre a nação brasileira tem um exército de anjos que estão à disposição, inclusive à disposição da igreja, porque a Bíblia diz que os anjos estão à disposição para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Quando você precisar de um socorro, Deus ordena um dos seus anjos e eles virão para te socorrer. Oh, quantos podem levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? Pois bem,
Então nós temos aqui esse exército de anjos, e eles têm um capitão, e esse capitão chama-se arcanjo. Arcanjo, portanto, é o príncipe dos anjos, é o chefe dos anjos. Agora percebam aqui, irmãos, as classes angelicais são assim: anjos, arcanjos, serafins, querubins. É importante nós estudarmos angelologia, que é uma matéria pouco estudada assim no dia a dia, a não ser nos cursos teológicos, mas é importante nós estudarmos essa matéria. Lúcifer era o quê? Era um querubim ungido. Querubim ungido é superior a anjo. Querubim ungido é superior a arcanjo, porque arcanjo só é superior na categoria anjos. Você está entendendo, irmão? O arcanjo é o chefe dos anjos. É por isso que quando Miguel, nessa batalha, ele não bate de frente com Lúcifer. Nessa batalha dos 21 dias, o arcanjo Miguel disse assim: ó, o Senhor te repreenda. Não foi ele mesmo quem repreendeu, porque Miguel sabia que o querubim só perdia para a Trindade. Ele era muito grande lá no céu. Então o querubim disse assim, aliás, o arcanjo: o Senhor te repreenda. Porque depois de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Lúcifer era a maior autoridade no céu. Só que ele queria exercer autoridade sem submissão à Trindade. E nós falamos aqui hoje, irmão, que se não começar pela submissão, ninguém vai chegar a ter autoridade. A base para a autoridade é a submissão. Lúcifer queria ter autoridade, mas não queria ser submisso à Trindade. E por aí vai. Um texto sagrado diz aqui no versículo 14: tu eras o querubim da guarda, ungido para proteger. O versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos. Então Lúcifer era um querubim ungido e era também perfeito nos seus caminhos. Mas ele se tornou o quê? Um rebelde. Ele se tornou um rebelde, porque ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E eu aprendi uma coisa, irmão, no decorrer da minha trajetória ministerial, que todo rebelde começa bem. Todo rebelde começa perfeito. Começa perfeito. Começa bem. Ele te abraça, ele te beija, mas ele é um rebelde. A rebeldia está dentro do coração dele. E aqui diz que Lúcifer era perfeito. E às vezes nós vemos que aquele rebelde que se rebela contra Deus, contra a obra de Deus, ele também é quase perfeito. Mas diz o texto: tu eras querubim da guarda, ungido, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado. Porque todo rebelde é criado. Você cria ele, você investe nele, você se doa para ele. Aí chega um dia que ele fala assim: eu senti de Deus, porque está nascendo no coração dele o orgulho. Eu senti de Deus. E aí começa a tomar outras decisões. Você criou ele, você ensinou ele, você investiu nele, você deixou ele bom, você deixou ele lapidado. Eu senti de Deus, Deus falou comigo. E aí nasce o orgulho no coração dele, irmão. E todas as vezes, falei hoje de manhã, que surgir o orgulho no coração de um crente, se prepare para a queda, porque o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Aí veja bem, diz o texto, que subiu para a cabeça de Lúcifer, entrou no coração dele, ele pensou que podia ser igual a Deus, e diz o texto, até que se achou iniquidade em ti. Um sujeito, um ser criado, querubim ungido, perfeito, agora se encontra cheio de iniquidade. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Será que está certo isso, irmão? O que tem a ver rebelião com feitiçaria? Tudo. O feiticeiro é filho de quem? Pode falar sem medo, irmão. O feiticeiro é filho de quem? De Satanás. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de estar errado. O rebelde é filho de quem? É filho de Satanás também.
Porque quando alguém se rebela, ele está se rebelando contra uma autoridade que fora constituída por Deus. É por isso que o profeta Samuel está comparando o pecado de rebeldia com o pecado de feitiçaria. Quando alguém se rebela contra uma autoridade de Deus, ele está se colocando debaixo do domínio do diabo. Assim como o feiticeiro é servo do diabo, o rebelde também é servo do diabo. Você se lembra do povo de Israel quando estava invejando as nações vizinhas? Todas as nações vizinhas tinham um rei. E agora começaram a ter inveja e queriam também um rei. Só que Samuel estava colocado como autoridade sobre eles. Samuel era juiz sobre a nação de Israel. Não queremos mais juízes, queremos reis como as nações vizinhas. E aí Samuel disse assim: dá um tempo aí que eu vou orar, eu vou buscar a direção de Deus. E eles dizendo assim: queremos um rei que reine sobre nós, que tenha domínio sobre nós. Aí Samuel foi orar e falou com Deus. E aí Deus disse assim para Samuel: Samuel, não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram. O que Deus está dizendo? Aquele povo de Israel que rejeitou a autoridade de Samuel, estava rejeitando a quem? Ao próprio Deus. Quando alguém rejeita uma autoridade constituída por Deus, ele não está rejeitando apenas a autoridade, ele está rejeitando ao próprio Deus. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é pecado contra a sua autoridade. Quando o povo de Israel rejeita essa autoridade, estava rejeitando ao próprio Deus. Irmãos, Deus nunca tolerou e nunca vai tolerar, jamais, o pecado contra a sua autoridade. Eu vou citar aqui como exemplo: o pecado de Lúcifer foi o único pecado que Deus julgou sem amor, sem misericórdia e sem segunda chance. Eu vou repetir: o pecado de Lúcifer foi o único pecado que Deus julgou sem amor, sem misericórdia e sem segunda chance. Por quê? Porque o pecado de Lúcifer foi contra a autoridade de Deus. Deus não tolera pecado contra a sua autoridade. Quer entender melhor? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi que pecou mais, irmão? Davi ou Saul? Naturalmente que nós vamos dizer que é Davi. Com certeza foi Davi. Podemos até enumerar aqui os pecados de Davi. Qual foi o primeiro pecado de Davi? Adultério. Isso aí está na língua de todo o povo. O pecado de Davi, adultério. O segundo pecado de Davi, qual foi? O homicídio, o assassinato. Matou a mulher, o marido da mulher com quem ele tinha adulterado. Qual foi o terceiro pecado de Davi? Incredulidade. Porque ele agora mandou fazer a contagem do exército. Queria saber quantos soldados ele tinha. E a partir daí a vitória já não vinha mais de Deus, vinha do exército dele. Incredulidade. Já não confiava mais no Senhor, confiava na força do seu exército. Então foram os três pecados gravíssimos de Davi. E agora quais foram os pecados de Saul? Talvez você vai ter dificuldade de enumerar, porque os pecados de Saul praticamente nem vai aparecer aqui. Os pecados de Davi foram mais escandalosos. Os pecados de Davi foram mais famosos. Os pecados de Davi aparentemente foram mais graves. Mas eu faço uma pergunta aqui, irmãos: a quem foi que Deus rejeitou? Deus rejeitou a Davi ou rejeitou a Saul? Saul. Por quê, irmãos? Se Davi pecou mais do que Saul, por que é que Deus vai rejeitar a Saul e não vai rejeitar a Davi? Veja bem, porque Davi pecou contra a santidade de Deus, mas Saul pecou contra a autoridade de Deus. E aqui está a grande diferença. Deus não tolera o pecado contra a sua autoridade. Preste atenção, preste atenção. É por isso que quando alguém peca contra a autoridade de Deus, ele naturalmente, automaticamente vai se remeter ao pecado de Lúcifer, do querubim ungido, que foi o primeiro a se rebelar contra a autoridade de Deus. Deus não tolera pecado contra a sua autoridade. Então preste atenção: Saul era rei,
mas queria ser sacerdote. Ele não tinha autoridade de sacerdote sobre ele. A autoridade que estava sobre ele era a autoridade de rei. Então ele queria ser sacerdote. Ele se rebela contra a autoridade de Samuel, porque Samuel era o juiz, e não era apenas juiz. Samuel também era sacerdote, era profeta e era juiz. Exercia esses 3 ofícios. E agora, Saul se rebela contra a autoridade de Samuel. Samuel disse assim: espera até eu chegar, não ofereça o sacrifício. E Saul, ansioso, esperando para guerrear, queria vencer a batalha. Samuel não chegava, foi lá e ofereceu o sacrifício, coisa que ele não podia fazer, porque ele não era sacerdote. E olha a sentença que Deus dá aqui para Saul. 1 Samuel 15, 23. Olha a sentença que Deus dá para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus rejeitou a Saul por causa da sua rebelião, por causa do pecado contra a autoridade de Deus. Mas deixa eu explicar algo para os irmãos aqui, que eu julgo ser importante. Saul não foi ungido rei, viu, irmãos? Saul não foi ungido rei por Deus, porque nós vamos encontrar aqui na versão Almeida atualizada de 1 Samuel 10, e versículo 1: tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, está lá, ó, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe? Ele não foi ungido rei, ele foi ungido o quê? Príncipe, sobre a herança, sobre a sua herança, o povo de Israel. Então qual é a unção que está sobre Saul? É a unção de príncipe, não é a unção de rei. Príncipe aqui é o mesmo que general, é o mesmo que capitão. Aí lá na frente, no capítulo 11, por sorteio, por sorte, então é que Saul foi escolhido pelo povo para ser rei. Mas ele não foi ungido por Deus para ser rei. Quantos estão entendendo a palavra aqui esta noite? Olha a diferença. Foi sorteado, foi escolhido pelo povo, mas não foi ungido. Então a unção que está sobre Saul é a unção de príncipe, é a unção de capitão, é a unção de general. Por isso que ele foi um excelente comandante do exército, mas foi um péssimo rei, porque a unção que estava sobre ele não era a unção de rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa para alguém aqui esta noite: Deus só vai te usar na unção que Ele te deu, viu, irmão? Deus só vai te usar debaixo da unção que Ele te deu. Qual foi a unção que Deus te deu? Então deixa Deus te usar debaixo desta unção que você recebeu de Deus. Saul, agora rei, escolhido pelo povo, vai exercer uma função que não era dele, a função de sacerdote. Mas a unção que está sobre Davi é a unção de rei. O próprio Deus disse assim, ó: dentre os teus filhos eu me provi de um rei. Aleluia. Então você que tem unção de rei, reine, irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você que tem unção de pastor, pastoreie. Você que tem unção de evangelista, evangelize. Você que tem unção de presbítero, pregue a palavra. Você que tem unção de diácono, sirva com alegria. Você que tem unção de cooperador, coopere na obra de Deus. Oh, qual é a unção de Deus que está sobre a sua vida? Faça em nome de Jesus, mas nunca se rebele contra a autoridade de Deus, e nunca queira exercer uma autoridade que Deus não te deu. E assim estava acontecendo com Saul. Aí vamos agora para Isaías 14, versículos 12 e 13. Porque toda vez que alguém se rebela contra uma autoridade constituída, naturalmente vai se rebelar contra a autoridade de Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu. Na verdade, irmão, aqui voltando para o caso do rebelde, todo rebelde ou toda rebeldia vem acompanhado com o desejo de subir.
Sabia disso, irmão? Ninguém deixa de estar aqui para de se rebelar aqui para ser um soldado raso lá. Ele vai lá porque ele quer subir. Ele tem desejo de subir. É o que acontece aqui com Lúcifer. E eu tenho observado isso, irmãos. Tem acontecido muito por aí. O versículo de número 13: dizias no teu coração: subirei às mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e me assentarei no seu trono, exaltarei o meu trono, e no monte me assentarei. Então o querubim ungido, aquele que era perfeito, de uma formosura incomparável, agora acha iniquidade no seu coração, e surge aqui 3 desejos. Primeiro, o desejo de subir. Segundo, o desejo de assentar no trono. E o terceiro, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Eu pergunto para você, irmão: é pecado você querer subir? Claro que não. Não é pecado. Lúcifer queria subir. Lúcifer queria sentar no trono. Lúcifer queria ser semelhante a Deus. Não há nenhum pecado em querer subir. Quem é que não quer subir, né, irmão? Quem é que não quer subir? Não há nenhum pecado em querer assentar no trono. Quem é que não quer sentar no trono? Não há nenhum pecado em querer ser igual ao Altíssimo. Quem é que não quer ser igual ao Altíssimo? O problema aqui de Lúcifer, que não era o tempo, não era o modo e nem era o propósito de Deus para a vida dele. E se não era, por que é então que ele vai agora deixar com que isso entre no seu coração? Ele quis subir, ele quis assentar no trono, ele quis ser semelhante a Deus, mas fora do tempo, fora da vontade e do propósito de Deus. Não era isso que Deus tinha para ele, viu, irmãos? Não era isso que Deus tinha para Lúcifer. Porém, ele criou no seu coração o desejo, o orgulho, e agora quis ser semelhante a Deus, tomar o lugar de Deus. O problema, irmãos, é que quando nós avançamos o sinal vermelho, saímos da direção de Deus, queremos para nós o que Deus não quer para nós, nós nos tornamos semelhantes a Lúcifer, cometemos um pecado contra a autoridade de Deus. Então vou deixar essa mensagem aqui para toda a igreja. Se um dia o inimigo colocar no seu coração o desejo de você tomar o lugar de alguém, não é o caso aqui, viu, irmão, mas é uma mensagem de Deus que serve para todas as épocas. Repreenda o inimigo da sua vida, repreenda em nome de Jesus, porque Deus não tolera pecado contra a sua autoridade. E eu estou dizendo isso não somente na igreja, lá na sua casa também, lá no seu trabalho também. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus aqui esta noite? Não deixa que a síndrome de Lúcifer entre no seu coração, porque Deus vai te usar na humildade. É na humildade que o Senhor vai te usar. Eu disse aqui hoje de manhã e vou repetir: enquanto você se mantiver humilde, o Senhor Deus te manterá de pé. Enquanto você se mantiver humilde, o Senhor Deus te manterá de pé. É na humildade que Deus vai te honrar. Você está entendendo a mensagem de Deus aqui esta noite? É o humilde que Deus vai exaltar. Deus não exalta o arrogante, Deus não exalta o soberbo, Deus não exalta alguém que massageia o seu ego, que acha, que infla o seu ego, mas aquele que é humilde na presença de Deus, pode ter certeza que o tempo de exaltação vai chegar para você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A unção que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Então o diabo tem muita raiva de nós, irmãos. O diabo odeia o ser humano. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Quem aqui é imagem e semelhança de Deus? Por isso que o crente é bonito, né, irmão? Você tem coragem de olhar para esse crente bonito que está do seu lado aí? Diga assim para ele: você é imagem e semelhança de Deus. Profetiza para ele, faz ele lembrar. Aleluia. Não é pecado fazer isso não, viu, irmão? Não é pecado você olhar para um outro. Pecado é outra coisa. Você olhar para o seu irmão e declarar bênção não é pecado não.
Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é bonito, isso é lindo. Feio é o diabo. Aleluia. Mas sabe qual é a maior raiva do diabo, irmão? Sabe qual é a maior raiva do diabo? Porque ele tem raiva do ser humano, ele acusa Deus constantemente. Tudo que o diabo queria para ele, Deus não deu. Sabe para quem que Deus deu? Para você, para nós. Aleluia. O diabo queria subir, a igreja vai subir. A igreja vai subir, eu estou profetizando aqui, e não vai demorar muito, a igreja vai subir. O diabo quis subir, ele caiu, mas a igreja vai subir, e eu profetizo, a igreja vai subir. O diabo quis assentar-se no trono, não pôde. E esse privilégio vai ser dado a nós, a igreja de Cristo. Nós um dia, depois que nós subirmos, nós vamos nos assentar em trono diante do Senhor. Nos assentaremos em tronos. E diz a Bíblia que quando nós estivermos após a perfeição, a glorificação, nós seremos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo, e ele não pôde. Mas você é a imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor porque você é a imagem e semelhança de Deus. O diabo olha para você e fica com raiva. O diabo olha para você e fica com ódio. E bem feito para ele, né, irmãos? Porque nós somos comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus. A salvação veio para nós. Oh, aleluia. E eu estou profetizando aqui agora, irmão, e Deus me revela nesse momento que o mundo espiritual ali fora foi incomodado agora. Ei, escute aqui, eu estou incomodando o satanismo por essa mensagem. Alguém está ouvindo essa mensagem agora? Mas em nome de Jesus, eu estou debaixo da autoridade de Deus agora. Eu não sei quem é, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Estamos incomodando o satanismo nesta cidade. Levante a mão para o céu agora, irmão, em nome de Jesus Cristo, porque está descendo uma autoridade de Deus aqui agora. Satanás está furioso ali fora. Segure a mão lá em cima um pouquinho, clame pelo sangue de Jesus, clame pelo nome de Jesus. Ei, nós estamos numa batalha espiritual, irmão, isso aqui não é brincadeira. Eu estou pregando contra o inferno, eu estou pregando contra Lúcifer. Ele está furioso ali fora. Clame pelo poder de Deus agora. Não é brincadeira o que eu estou falando aqui. Vai clamando, irmão, vai clamando, porque a batalha espiritual está ficando mais tensa. Vai clamando, diz o Senhor, clame mais forte. Vamos destronar Satanás desta cidade, em nome de Jesus. Ele vai perder o trono dele nesta cidade. Aqui não, Satanás, aqui a glória para Deus, aqui a glória para Ele. Sai fora em nome de Jesus, sai fora em nome de Jesus. É Ele que está infernizando a sua vida, irmão. É Ele que está intrometendo na sua vida. Clame agora por Jesus, pelo amor de Deus. Não é brincadeira, eu estou vendo o mundo espiritual enegrecido aqui agora. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda, Satanás. Bate em retirada do meio desta igreja. Bate em retirada desta cidade. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus. Estamos numa batalha espiritual agora. Jesus, só quero declarar teu nome sobre cada mente e coração.
pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, só quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Olha lá. Seu nome é cura, teu nome é luz, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, só quero declarar ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, reclame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas O nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. sobre sua família. Clama o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Clama pelo sangue de Jesus. Destrói cadeias, dissipa